Olá, essa é a aula número 2 aí sobre a parte de conhecimentos específicos para o concurso da Prefeitura de Mauá, aqui no estado de São Paulo, para o cargo de auxiliar de desenvolvimento infantil. E dessa vez a gente vai abordar questões, questões comentadas sobre outro assunto da parte de conhecimentos específicos que foi cobrado pela Banco IBAN, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. A gente vai resolver questões, sobre este estatuto para que você veja como que a Banco costuma cobrar em provas e saber também como que cairá essa questão no dia da sua prova aí para o cargo de auxiliar de desenvolvimento infantil. Antes de passarmos diretamente para a aula de hoje, eu quero deixar aqui a dica de apostila para este concurso. A apostila é uma apostila de questões comentadas, nos mesmos moldes que eu elaboro as aulas, eu fiz a apostila também. São questões comentadas e gabaritadas, onde eu explico o porquê cada questão está certa ou errada e também eu trago questões que a própria banca IBAN aplicou em provas de concursos anteriores, nos mesmos moldes que a IBAN costuma cobrar, então você vai resolver questões muito parecidas com aquelas que você encontrará no dia da sua prova, E além disso, você terá a resolução completa, para entender todos os assuntos que foram cobrados no edital para esse concurso. Essa apostila, pessoal, vem com conteúdos aí, com questões comentadas e gabaritadas sobre as disciplinas de língua portuguesa, de matemática e também de conhecimentos específicos que foram pedidos pela Banco-IBAN. O link de acesso para que você possa adquirir essa apostila, pessoal, eu vou deixar fixado no primeiro comentário desse vídeo para que você possa acessar e adquirir e realizar a preparação completa para este concurso. Agora passamos diretamente para a resolução das questões. Essa questão número 1 que a gente vai resolver foi aplicada pela própria Banco IBAN, aí para uma cidade no Rio de Janeiro, para a Prefeitura de Casimiro de Abreu, para o cargo de agente escolar. Então a própria Banco IBAN aplicou essa questão. E como a Banco IBAN costuma cobrar, apenas 4 alternativas, apenas de A a D, o modelo que a Banco IBAN costuma cobrar. E aqui diz que os casos em que haja suspeita ou confirmação de tratamento cruel, castigos físicos e maus tratos, contra criança ou adolescente, e aqui eu já destaco essa primeira parte, contra criança ou adolescente, serão comunicados obrigatoriamente ao: letra A, Ministério Público; letra B, Poder Público; letra C, Juizado da Infância e da Juventude; e letra D, Conselho Tutelar. Então, pessoal, nessa primeira questão, a gente tem aqui, em caso que alguém viu aí, alguém suspeitou aí ou confirmou que uma criança ou adolescente, está sofrendo tratamento cruel, castigos físicos e maus tratos, ao identificar essa situação, a quem se deve comunicar quando você identificar essa situação? Qual o órgão que deve ser comunicado ao tomar conhecimento aí dessa situação? E aqui a gente tem os órgãos, a gente tem aqui o Ministério Público, o Poder Público, o Juizado da Infância e da Juventude e também o Conselho Tutelar. Então, qual que é o órgão que serão comunicados obrigatoriamente, Para resolvermos essa questão, a gente vai diretamente na nossa apostila. Essa é uma questão da nossa apostila, é a questão número 69 na nossa apostila. E aqui onde você vai ter primeiro aqui o enunciado, e toda a questão, e depois tem a resolução. E aqui eu trago o artigo 13 do ECA, a letra da lei do ECA, que diz que os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízos de outras providências legais. Então, esses casos de tratamento cruel, suspeita ou confirmação que houve tratamento cruel, maus tratos, contra criança ou adolescente, tratamento cruel degradante, maus tratos contra criança ou adolescente, serão comunicados obrigatoriamente ao Conselho Tutelar da cidade, do município. Tá? É isso que diz o artigo 13 do ECA. E aqui eu ainda faço um comentário adicional, que de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, os casos em que haja essa confirmação de tratamento cruel, castigo físico, maus tratos, deverão ser obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar ele é um órgão responsável por zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes, conforme estabelecido pela legislação brasileira.
Ele atua como instância de proteção e garante a aplicação de medidas que possam proteger e assegurar os direitos desses indivíduos. Então, o gabarito da questão, pessoal, é a letra D. Né? Os casos em que haja suspeita ou confirmação de tratamento cruel, castigo físico, né, maus tratos contra a criança ou adolescente, serão comunicados obrigatoriamente ao conselho tutelar do respectivo município. Então, a alternativa correta, conforme o ECA, é a letra D, D de dado. Essa segunda questão também foi aplicada pela Banquiban, pessoal. E aí a gente vai ter aqui o enunciado, é mais uma questão aplicada pela própria Banquiban, é a mesma banca que vai aplicar a prova para o cargo de auxiliar de desenvolvimento infantil aí na cidade de Mauá. E aqui diz que a criança e o adolescente têm direito à educação, né, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho, sendo a eles assegurado o seguinte direito. E aí a letra A, ser respeitado por seus educadores. A letra B, ser aprovado mesmo que não atinja a média em função de equidade escolar. Letra C, ser o único responsável pelo acesso e permanência na escola. E a letra D, ter acesso à escola privada próxima de sua residência. Então, mais uma questão aqui, fazendo afirmações a respeito do Estatuto da Criança e do Adolescente. E para a gente resolver, é uma questão também da nossa apostila, a gente vai diretamente na nossa apostila em PDF, e aqui, lá na apostila é a questão número 70, e aqui na resolução a gente vai ver, eu trago o artigo 53 do ECA, que diz que a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes. E aí eu trago o inciso 2º do artigo 53, que diz que o direito de ser respeitado por seus educadores, né? E aí eu ainda faço um comentário adicional, dizendo que, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é assegurado às crianças e aos adolescentes o direito de serem respeitados por seus educadores, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. E o gabarito dessa questão, pessoal, conforme o artigo 53 do ECA, é a letra A. A criança e o adolescente, aí conforme o direito à educação, tem o direito de ser respeitado pelos seus educadores, conforme o artigo 53, inciso 2º do ECA. Então, a gente volta para a questão e marca a letra A como alternativa correta aí para essa questão aplicada pela Banquiban. E aqui agora, pessoal, eu elaborei mais questões também sobre o ECA, nos mesmos moldes que a Banquiban costuma cobrar, para a gente poder ter um conhecimento maior a respeito do ECA sobre os demais assuntos também. Isso está lá na apostila. E aí a letra A diz que a criança e o adolescente têm direito à saúde, visando ao seu desenvolvimento integral, sendo a eles assegurado o seguinte direito. A letra A, ter acesso a todos os medicamentos disponíveis no mercado. Letra B, ser atendido prioritariamente em serviços de saúde pública e privada. E letra C, ser tratado apenas em situações de emergência. E a letra D, ser responsabilizado por seus próprios cuidados de saúde. Para a gente resolver, a gente vai... Aqui a gente falou do direito à educação, agora a gente está falando sobre outra parte do ECA, que é o direito à saúde. E para a gente responder, a gente vai diretamente na nossa apostila, que também é uma questão da nossa apostila, elaborada aí de forma a promover o entendimento sobre o direito à saúde previsto no ECA. E aí, passando diretamente para a nossa apostila, na apostila a questão número 72, e aqui está a questão, né? A gente tem a questão número 72 e abaixo tem a resolução. E aqui eu trago que, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, as crianças e adolescentes têm direito à saúde e devem ser. E aí eu trago grifado, pessoal, para ficar mais fácil, né? Sublinhado aqui para poder ficar mais fácil de vocês absorverem a resposta correta. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, as crianças e adolescentes têm direito à saúde e devem ser atendidos prioritariamente nos serviços de saúde, tanto públicos quanto privados, né, garantindo o seu desenvolvimento integral. Então, o ECA
né, na sua letra da lei, ele prevê que a criança e o adolescente eles têm o direito, né, e devem ser atendidos prioritariamente, de forma prioritária, nos serviços de saúde, tanto públicos quanto privados. Então, a criança e o adolescente eles têm essa prioridade tanto no serviço público quanto no atendimento de saúde privado, aí de forma que garanta o seu desenvolvimento integral. Então, a alternativa correta, conforme essa resposta, o gabarito é a letra B. Né? A criança ou adolescente, conforme o direito à saúde previsto no ECA, tem direito de ser atendido prioritariamente em serviços de saúde pública e privada. A alternativa correta para essa questão é a letra B. E a questão número 4 diz que a criança ou adolescente tem direito à assistência social. Então, a gente tratou do direito à saúde, a gente tratou do direito à educação, agora a gente está falando aqui do direito à assistência social. A criança ou adolescente tem direito à assistência social, visando ao seu desenvolvimento integral, sendo a eles assegurado o seguinte direito. Letra A. Ter acesso em programas de assistência social que visem a proteção e ao desenvolvimento. Letra B. Receber assistência social apenas em casos de emergência. Letra C. Ser excluído de programas de assistência social por razões econômicas. E letra D. Ser responsabilizado por buscar assistência social para a sua família. Então, conforme o direito à assistência social previsto no ECA para criança e adolescente, qual que é a resposta correta? Qual que é a alternativa que faz uma afirmação condizente com o que está disposto no ECA sobre o direito à assistência social? A gente vai ver na questão número 73, e aqui a gente tem o corpo da questão e a resolução. E aqui eu trouxe sublinhada também a resolução para ficar mais fácil de você absorver. Né? Que de acordo com o ECA, crianças e adolescentes têm direito à assistência social, que deve ser oferecida de forma a garantir sua proteção e promover seu desenvolvimento integral, né? Independentemente da situação de emergência. Então, independentemente da situação de emergência, né, o direito à assistência social ele deve ser garantido como forma de garantir a sua proteção e promover o seu desenvolvimento integral. Então, conforme as alternativas que a gente tem, a gente vê que o gabarito é a letra A, né, que nesse caso, ter acesso a programas de assistência social que visa a sua proteção e ao desenvolvimento. Então, a alternativa correta, conforme a letra da lei do ECA, é a letra A. Letra A de amor. E aí, passamos para a questão número 5, mais uma questão envolvendo aqui o ECA. E aqui diz que os casos de evasão escolar devem ser comunicados obrigatoriamente ao, letra A, Conselho Tutelar, letra B, Ministério Público, letra C, Secretário da Educação e letra D, Professor Responsável. Então aqui é um caso muito importante, pessoal, que é o caso de evasão escolar, que é previsto lá no ECA. A criança não está indo à escola, não está frequentando a escola, e quando identificado um caso que configura evasão escolar, a criança não está frequentando a escola, está faltando muito, qual o órgão que deve ser comunicado? Então, para a gente poder verificar, a gente vai ter a questão número 74 da nossa apostila, que diz que os casos de evasão escolar, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, no seu artigo 56, né, diz que os dirigentes de estabelecimento de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de e aí tem o inciso 2, reiteração de faltas injustificadas e de evasão escolar, esgotados os recursos escolares. Ou seja, nesse caso aqui, os casos de evasão escolar serão comunicados ao Conselho Tutelar pelos dirigentes do ensino fundamental, pelo diretor daquela escola de ensino fundamental. Ele identificou um caso de evasão escolar, ele vai comunicar diretamente para o Conselho Tutelar do município, tá? E aqui eu ainda faço um comentário adicional, pessoal, dizendo que de acordo com o Estatuto da Criança, o ECA, os casos de evasão escolar devem ser comunicados obrigatoriamente ao Conselho Tutelar, que é o órgão responsável por zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, incluindo a garantia do direito à educação. Né? Então, o gabarito dessa questão número 5 da nossa aula de hoje, né, é a alternativa A. Essa questão é a questão número 74 na apostila e os casos de evasão escolar devem ser comunicados obrigatoriamente ao Conselho Tutelar do município. A alternativa correta para a nossa questão é a letra A. Então, pessoal, dessa forma a gente estudou aqui um pouco do ECA, né, onde a gente resolveu
algumas questões aqui aplicadas pela própria Banca IBAN e outras questões que eu mesmo elaborei nos mesmos moldes que a Banca IBAN costuma cobrar, para que você treine, né, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e resolva questões nos mesmos moldes do que a Banca IBAN costuma cobrar, para que no dia da sua prova de auxiliar de desenvolvimento infantil você tenha um bom desempenho e acerte todas as questões referentes ao ECA, tá? Para absorver mais e também se dedicar mais aí nesses assuntos, pessoal, tanto de conhecimentos específicos quanto de língua portuguesa e de matemática, tem a apostila que eu citei no começo do vídeo, tá? Essa apostila de questões comentadas está disponível no formato PDF e você pode adquirir no primeiro link fixado no primeiro comentário desse vídeo. Você pode ter acesso e adquirir essa apostila. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Se inscreva no canal para sempre receber vídeos como este sobre esse concurso e até uma próxima aula.